é confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica, vem para cá, vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro, de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método. Qual é a que está com o melhor preço, né? Pensando em valor. Porque Não, teve perfeito. algumas pessoas aqui que me perguntaram sobre isso, né? Falaram assim, Rodrigo, da nossa média de longo prazo, qual a moeda hoje que está num bom preço para compra? Eu acho que seria legal, dessas metas que eu falei, de repente o Orlando falar aí qual que ela acha aí que está num preço de barganha hoje para comprar. Não, sim, eu tenho legal, opinião legal. Eu tenho opinião em uma, depois vou dar a minha opinião aqui, mas vou deixar vocês Não, falarem. bacana. Eu compartilhei aqui a minha tela só para conseguir trazer, né, alguns gráficos, algumas coisas. Muito do que a gente segue muito dois mantras que a gente vê que funcionaram muito bem ao longo da história do mercado de cripto, que a primeira siga os VCs, né, follow the money, e aí muito nessa linha é o que acompanhe onde o capital institucional está alocando para construir infraestrutura, para construir produto, e a partir desse produto você constrói ecossistemas grandes. Então foi assim que aconteceu com o Ethereum, foi assim, por exemplo, que aconteceu com o Bitcoin. O que aconteceu com o Bitcoin de 2017 para 2021 e fez a gente mudar de patamar de preço? Foi em 2018 a gente teve o maior fluxo de venture capital até então da história. Aquele fluxo criou infraestrutura para a gente permitir custodiantes institucionais, construir bolsas focadas para institucionais, etc. Isso fez com que a gente tivesse aprovação de ETF, isso fez com que a gente tivesse uma regulamentação mais tranquila do mercado, construção de fundos e, por consequência, liberou um fluxo de capital institucional forte para o Bitcoin que fez que a gente visse esse patamar de preço. Então, normalmente, o nosso raciocínio parte muito dessa mesma métrica. Hoje, o que eu olho que é interessante aqui? Primeira coisa, a tendência que os VCs estão enxergando no mundo multi-chain. Então, saiu esse estudo aqui da Dove Metrics, uma casa de inteligência de mercado muito focada em venture capitals, e o que eles nos trouxe interessante, né? Que hoje a gente viu uma tendência de migração de capital, não apenas para o ecossistema da Ethereum, então antes da Ethereum que tinha a maior parte dos deals, mas também ele sendo diversificado em uma dinâmica de outras Layer Ones. Quais foram as Layer Ones que mais receberam capital nesse momento? Principalmente Solana aqui e Polkadot. E isso chama muita atenção, porque quando a gente olha no cenário de desenvolvimento, né, quais ativos estão recebendo mais desenvolvedores no mercado de cripto, a gente também vê um destaque tanto para Ethereum, Solana, aqui não tinha DOT no gráfico, mas também a gente, a parte de outras métricas de mercado, depois eu Solana consigo tá voando, trazer, né? Solana a tá gente cresceu voando. bastante. Sim, perfeito. E aí, o que eu acho interessante aí dos ativos que você comentou, né? A gente está vendo muito uma adoção dos institucionais na ideia de Layer One. Então, a narrativa da ideia de multi-chain tem se tornado cada vez mais forte no mundo. A gente viu a Genesis trazendo muitas métricas dos seus clientes, né? A Genesis, para quem não conhece, é o maior market maker, é o maior player de cripto do mundo, por assim dizer. E eles trouxeram diversas métricas mostrando um fluxo saindo do Bitcoin e indo para a Layer 1, então indo muito forte para Ethereum e em contrapartida também olhando outras Layer 1s. E aí é o que nos interessa, né? Que hoje a gente vê tanto a Solana integrando agora através de índices, através de custodiantes com o mercado tradicional, quanto também um investimento muito forte na parte de aplicações do mercado. Então, a Paradigm, que é hoje um dos maiores fundos do mercado de cripto, anunciou recentemente um fundo 100% focado em DeFi e Web 3.0, ativos de usabilidade que naturalmente vão ser desenvolvidos em plataformas de primeira camada. E, por fim, né, a gente vê no caso da Polkadot, que para mim tem um timing de mercado super interessante, o sucesso do leilão de crowd loans. Então aqui a gente já tem mais de 3,5 bilhões de dólares que vão ser travados pelos próximos 2 anos em DOT aqui, isso daqui é o resultado dos leilões de crowd loans, isso nos primeiros 5 leilões de crowd loans. Eu acredito que a gente deve fechar esses leilões na casa dos 5 bilhões de dólares, então daqui a 5 semanas a gente deve estar mais ou menos nessa faixa de número. Isso dá aproximadamente 10% do supply de DOT que está sendo retirado do mercado. E a gente ainda tem uma perspectiva, né, de ter mais 6 leilões depois de finalizar esse. Então eu tenho certeza que a gente ainda vai ter muita demanda por DOT. Então hoje, né, do que você comentou da sua carteira, o que eu estaria observando mais pelo ponto de vista de fluxo de institucional, etc. Primeiro,
Ethereum, naturalmente. Ethereum está com um roadmap muito bem estruturado, tem a perspectiva para iniciar o modelo de Proof of Stake para fevereiro desse ano. A gente já viu algumas boas notícias em relação a isso, e depois resolver a questão de escalabilidade através do modelo de Shards no final do ano de 22, início do ano de 23, com uma entrada bem significativa de fluxo de institucional. Em seguida, o que eu olharia que seria muito interessante esse interesse de modo geral do mercado em Layer 1, em ativos de aplicações, e hoje para mim os dois ativos que mais se destacam nesse contexto são Solana e Polkadot, que estão recebendo um investimento muito forte dentro dos seus ecossistemas, e isso abre um precedente muito interessante para estruturar. Desses dois ecossistemas, hoje o ecossistema da Polkadot me atrai um pouco mais, justamente porque ele está criando agora, né, o leilão de parachains, que é o grande use case, né, o grande caso de uso de sua rede, e puxando bastante demanda. Então a gente viu uma movimentação muito forte do mercado de modo geral, uma movimentação também do mercado do varejo em relação a esse leilão de parachains, e isso tende a impactar de forma significativa o mercado. Então, eu acho que esse aspecto é bem interessante de ser observado de modo geral, e seriam ali talvez os fluxos que eu estaria olhando. E também daria uma olhada com carinho um pouco mais na dinâmica da Solana, porque tem se mostrado um player bastante capitalizado e que conseguiu chegar bastante na fronteira em termos de eficiência e taxa do mercado, que é uma proposta que a gente vê ali de outros ativos que não estão conseguindo entregar isso tão bem, a exemplo da Cardano, que pode afetar bastante o preço desses outros ativos, tirar muito o fluxo desses ativos também. Legal. E Danilo, você quer acrescentar mais alguma coisa? Cara, não, eu reforçaria esses 3 pontos. Talvez daria também uma olhada em Chainlink, né, que é algo que não está se movimentando tanto quanto as outras nas últimas semanas. É um ativo que a gente gosta bastante. A gente está com algumas ressalvas, né? A gente já teve uma tese mais forte em Chainlink do que a gente tem hoje, principalmente em questão de tokenomics e algumas questões de governança. Mas ainda continua sendo um ativo essencial para a infraestrutura do mercado, e a gente ainda observa como um dos principais players, né, que a gente tem hoje. Legal, eu ficaria com o Chainlink também, assim, agora, em questão de preço, né? Ela demorou um pouco, ela não, na minha percepção, em questão de preço, né? Ela ainda está baixa, né? Polkadot já rompeu o topo, Solana rompeu o topo novamente, e a Link ela tá com preço ainda abaixo do que ela realmente pode valer, né?